Então vamos lá tentar entender um negócio aqui agora. Qual o objetivo do Perseverance? Encontrar vida em Marte. Este é o objetivo. Então, para onde que eu tenho que mandar este rover? Para lugares onde, muito provavelmente, a vida pode ter existido. Certo? Vamos voltar para a Terra aqui agora, porque Terra e Marte têm muita coisa em comum. Aqui na Terra, a gente sabe que os rios, eles são excelentes para transportar vida, matéria orgânica, lixo, um monte de coisa. Então o rio vem transportando aquilo, chega no final, ele deságua na sua foz. A foz de um rio, você concorda comigo que ela está cheia daquele material que o rio veio trazendo durante sua trajetória? Vida, matéria orgânica, tudo que ele veio pegando pelo caminho, ele jogou ali. Então, qual seria o melhor lugar para eu procurar vida? Na foz de um rio. Porque ali eu tenho uma coleção gigantesca de material que foi trazido pelo rio ao longo de sua passagem. Beleza? Muito bem. Então, o que nós temos que fazer? Procurar em Marte algo semelhante ao delta de um rio ou à foz de um rio. E aí, procurando, analisando e tal, os pesquisadores encontraram esta coisa que vocês estão vendo aqui, chamada cratera Jezero. Essa é a cratera gigantesca. Por que eles escolheram ela? Porque olha lá em que está em destaque. Olha que coisa linda aquilo ali, ó. Você tem um canalzinho ali, ó. Tá vendo o canalzinho lá em cima? O canalzinho ali, ó, fazendo um S ali, ó. Ali em cima, bem na ponta do retângulo ali, ó. Aí, ó. Ó, ele faz aí, ó, os meandros aí dele. Ele quebra a parede da cratera e olha o que ele faz aqui na frente. Olha o delta que ele desenha. Olha que coisa linda, cara. Isso aí, cara, isso aqui pro geólogo é pornografia pura, tá? O geólogo tá vendo isso aqui, uma hora dessa, ele tá maluco em casa, tá? Porque isso aqui é pornografia para o geólogo. Ele vê um delta tão lindo assim de um rio, tá? Quando o pessoal chegou ali, viu essa imagem e falou: descobrimos onde nós temos que pousar? Nós temos que pousar aqui, ó. Tá? Porque aqui é um delta. E se esse rio ele veio correndo e transportando coisa, então você não está vendo nada, né, Jânio? É aí que tá, né? É porque a visão do geólogo ela vai além da sua imaginação, tá? Ela vai além da sua imaginação. Então, naquele ponto ali é o melhor lugar para eu encontrar vida. E aí por quê? Pega aí a segunda imagem que eu te mandei. Olha isso, que coisa. Agora você vai ver o delta. Olha o delta, ó. Ó o rio ali, ó. Tá vendo o rio ali? O rio, o canal, ele quebra a parede da cratera e ele deságua. Olha o delta desenhado aqui, ó, lindíssimo, ó. Aí você vai falar assim: ué, Sérgio, por que isso aqui tá colorido? Prestem atenção agora que eu vou falar para vocês. As cores têm a ver com o tipo de material geológico que tá ali, tá? As cores têm a ver com o tipo de material geológico. E vocês estão vendo o material mais roxo? Esse material roxo, isso aí foi uma imagem feita da órbita com uma sonda que conseguiu detectar o tipo de material geológico. Este material roxo, sabe o que é, galera? Carbonato. Carbonato é uma rocha que muito provavelmente está ligada com a presença de vida. Show? Onde que foi toda a descoberta que nós estamos falando? Clica aí na imagem, ela vai aumentar? Aí aumenta ela no negócio aí. Não, faz o Ctrl. É. Aí tá bom. A descoberta foi feita ali, ó. Bem ali aonde o canal quebra a parede da cratera. Mapa direita. Direita. Aí, ó. Bem aí. Essa região aí ela é muito importante. Porque imagina só, tava a parede da cratera aqui, o rio veio fluindo, veio com toda a força e explodiu ali a parede e entrou para dentro da cratera. Então ali, ó, teve, como foi um momento em que parou as coisas, ali teve uma deposição de material muito interessante. Se teve vida, muito provavelmente a vida foi carregada e ela parou ali naquele canalzinho, naquele estreito ali, ó. Então, o rover Perseverance, ele pousou por aqui assim, ó. Mostra aqui pro pessoal, ó. Ele pousou por aqui assim, ele já andou, ele já subiu aqui, já desceu e tal. E agora, ele foi estudar aquele vale ali.
tá? Aquele vale ali. E a descoberta que nós vamos falar agora, ela foi feita naquele pedaço ali, quando ele estava dentro desse vale, que é uma das regiões mais interessantes para se procurar vida. Ele já tinha descoberto ali matéria orgânica, entre outras coisas. Beleza? Isso aqui é o delta do Rio Amazonas. Tá vendo? Então, ó, o rio vem correndo, quebra aqui, ó, e deságua. Tá vendo o delta aqui desenhado aqui, ó, o leque aqui, ó, bonitão? Tudo isso aqui, ó, você tá vendo que aqui tá o oceano. Tá vendo que tem uma cor diferente aqui? O que é essa cor aqui? Tudo isso é sedimento carregado pelo rio. Então, vamos supor que daqui milhões de anos, galera, isso aqui vai virar um grandíssimo reservatório de petróleo, lindíssimo, tá? Mas vamos supor que algum ser desça quer saber se a Terra teve vida no passado. Aí ele olha e vê esse delta aqui, ó. É só ele jogar um rover aqui, ó. Pum, jogou aqui e vai descobrir um monte de coisa, tá? Então esse é o delta do Rio Amazonas hoje, atual. Aquela outra imagem é o delta da cratera Jezero, onde fluiu um rio ali, bem parecido com o Rio Amazonas, diga-se de passagem, há 3 bilhões de anos atrás. Show de bola? Olha lá, ó. Se você olhar ali, ó, dá para ver que aquele terreno ali dentro, ali, ó, ele é meio enrugadinho. Ali, óbvio que com zoom, né? Agora volta lá no artigo. Aí, ó, fica melhor. Então o rover estava andando aqui, ó, tá vendo a setinha aqui, ó, é por onde ele andou, ó. Essa setinha aqui, ó, é por onde ele andou, ó, ele andando aqui, ó. E aí, olha só o que ele fez. Ele adquiriu as seguintes rochas: Cheiaya Falls, o Waliala Glades e Crepivine Canyon. Esses triângulos aí são rochas que o rover furou. O que ele fez? Ele furou a rocha e ele pegou e estudou aquela amostra dela ali. Tá vendo? Entenderam, né? Agora desce aqui um pouquinho. E aqui você tem uma imagem feita por ele quando ele estava ali, ó. Então, quando ele estava ali, ele tirou uma foto e tá ali, ó. Crepivine Canyon, Waliala Glades, Cheiaya Falls. Tá vendo? Pode descer agora. Então aí tá a rocha, ó. Ele chegou e foi estudar esta rocha aqui. E aí ele fez aquele furo ali, tá? Ele fez isso pode aumentar mais até. Ó, isso aqui que tá escrito aqui, ó, Steamboat Mountain, que é esse nome daquela feição ali. O que é aquilo? Aquilo, o rover, ele tem tipo uma escova. Então ele dá uma escovada na rocha para tirar pó, para tirar essas coisas, para deixar ela bem exposta e aí ele poder estudar o que tá ali nela. Não, né? Não, ele tem um maisinho ali, ó, em cima do próprio. Não, mas tem um maisinho ali, ó. Aí, ó. Aí. Ah, tá. Então pronto. Mas tá bom, sim. Então aqui tá essa escovada. Ali embaixo tá o furo que ele fez, tá? Cheiaya Falls. E aqui, ó, em vermelho, prestem atenção agora. Em vermelhozinho ali está o quadradinho que ele estudou. Tá bom? O que o pixel mostra pra gente? Tipo de rocha. Litologia. E está aqui o tipo de rocha, ó. Mudstone, que é a rocha do fundo todo ali. O que quer dizer um mudstone? Mudstone, a tradução pode ser lamito. É a rocha formada por lama. Sabe a lama? A lama, quando vira rocha, ela vira um lamito, que a gente fala. Em roxinho está as frentes de reação. O que é a frente de reação? Está acontecendo alguma reação entre a rocha ali do fundo e a manchinha de leopardo. Tá? E em verdinho você tem os nódulos e os anéis de reação. Então você vê que o anel ali, por exemplo, aquela ali, ó, tá bem marcadinho, ó. É roxinho por dentro e o verdinho em volta. Beleza? Só que esse equipamento, o nosso querido Pixel, ele tem a total capacidade de mostrar pra gente esses gráficos aqui do lado. Que a princípio parece uma doideira, mas não é. Porque você tem a reflectância aqui no infravermelho, o gráfico para cá tá aumentando o conteúdo de ferro, tá bom? E aqui tem a reflectância. Tá vendo que a reflectância está bem separada, os picos aqui?
Então, eles indicam muito bem os tipos de minerais que nós temos ali. Essa frente, volta ali na figura. Essa frente de reação aqui, ela diz para a gente que está acontecendo uma reação de redução, uma redox está acontecendo ali. Por isso que o título do artigo não é Vida em Marte, nada disso. É Redox Driven Minerals. Entendeu? Minerais formados por essa frente de reação. Tá? Beleza? E aí que vem a grande parada. Até agora, nada de vida, né? Eu nem falei de vida para vocês. Mas agora vem a grande parada. Quando eles fizeram isso, eles descobriram dois minerais. Um deles, chamado de vivianita. Então, o que é a vivianita? A vivianita é um mineral raríssimo de fosfato de ferro que se forma em ambiente rico em matéria orgânica. Olha aí. Como em pântanos ou em corpos em decomposição, recebendo o apelido de necrocristal. Olha isso. Só que além da vivianita, que já era um excelente indicativo, eles encontraram um outro melhor ainda, chamado de greigita. E a greigita, o que é? Preste atenção. A greigita é um mineral ferri-magnético de sulfureto de ferro, análogo ao sulfureto de ferro da magnetita. Preste atenção agora, que se forma a partir de atividade bacteriana, especialmente em ambientes de sedimento. Ele tem esse nome porque quem descobriu foi Joseph Greig, então virou a greigita, tá? Este mineral tem um papel importante em estudos do paleomagnetismo e no ciclo bioquímico. Como que ele é produzido? É produzido por certas bactérias, como as bactérias magnetotácitas e outras bactérias redutoras de ferro. Basicamente, a greigita... Posso falar aqui? Já tem horário? 10h30? Vou falar, não se assusta que eu vou falar agora. Basicamente, geólogos aí, tampem o ouvido agora. Todos os geólogos tampando o ouvido. Greigita é nada mais, nada menos do que o cocô da bactéria. A bactéria vai lá, come aquela rocha rica em ferro e expele, excreta, caga a greigita. Basicamente é isso. Isso quer dizer o quê? Mas Jesus também não é para tanto, né? Isso quer dizer o quê? Encontrou a greigita, encontramos vida. Então quer dizer que encontramos vida em Marte? Porque se eu estou falando que a greigita, né, ela é produzida, e aí? Encontramos vida em Marte? A greigita, ela é uma belíssima de uma bioassinatura, pessoal. Por quê? Porque ela é produzida por bactérias que comem material ferroso, rico em ferro, e expelem a greigita. Beleza? Então, fiquei tímido, sacanagem. Ai, ai. Se achou cocô, achou um anel. Será, Alexander? Então é isso. Muito bem. Eu podia parar aqui agora para vocês falar, encontramos vida em Marte. Porque se a greigita ela é produzida pela bactéria, então, se eu estou vendo greigita, quem produziu? Um tipo de vida. Por isso que ela é uma bioassinatura. Mas aí, meus amigos, vem o grande problema da nossa vida. Existe
a maneira. Existe a maneira de não ser vida. Existe a maneira de não ser vida. Qual é esta maneira? Essa maneira é que a greguita também se forma por oxidação e por transformação da maquinauita, que é um outro tipo de mineral. Então, assim, é aí que está todo o problema. Não é greguita é um excelente bioassinatura, é um excelente marcador de vida? Sim. Só que ela só é formada pela vida? Só é? Não. Ela também é formada por outros mecanismos. Então, não tem como a gente bater o martelo. Não tem como a gente bater o martelo. Igual a fosfina, não. A fosfina é pior. A fosfina foi um erro de processamento feito pela pesquisadora. Aqui não. Aqui está tudo certo. O problema é a origem do mineral. Eu falei para vocês que a greguita pode ser formada pela bactéria, porém, ela pode também ter origem geológica a partir de oxidação e tudo mais. Então, é por isso que a gente não pode afirmar que encontramos vida em Marte. Nós encontramos um belíssimo sinal. Um belíssimo de uma bioassinatura, de um mineral que indica a presença de vida, mas também indica a presença de processos geológicos que aconteceram em Marte. Tá bom? E aí, como que a gente... Agora que vem a parte triste da parada. Como... O leopardo é só a manchinha ali. Como a gente resolveria esta indagação? A gente resolveria só de uma maneira. A gente tem que pegar a amostra, porque o que acontece, pessoal? Embora o rover Perseverance ele seja um belíssimo rover, grande, tá? Ele tem equipamentos dentro dele? Tem, mas são equipamentos restritos. Ele não tem como ele fazer mais pesquisa do que tem ali no equipamento dele, tá? Então, a gente teria que trazer esta amostra lá de Marte para a Terra. Porque aqui na Terra, a gente tem todos os equipamentos à nossa disposição. Eu posso dar para um laboratório, fazer uma espectroscopia, eu posso dar lá para o Sirius, passar a luz síncrotron nela, eu posso fazer um centro de pesquisa tal na Alemanha, na Suécia, na China, nos Estados Unidos, cada um estudar um pedaço dessa amostra, isso agregaria demais valor para tudo. O problema... valor para tudo. O problema é que a gente não consegue trazer essa amostra de Marte. Não tem como. Hoje, não tem como. Isso quer dizer que enquanto a gente não trouxer essa amostra de Marte, nós vamos ter uma dúvida eterna se Marte teve ou não teve vida. Lembrando que isso aqui é coisa de 3 bilhões de anos atrás que nós estamos falando.